Os dias 21 e 22 de abril tem tantos fatos históricos relevantes que eu resolvi fazer um vídeo só contando cada um deles. No dia 21 de abril de 1789, terminava a Inconfidência Mineira. No dia 21 de abril, só que de 1985, falecia Tancredo Neves. No dia 22 de abril, mais em 1500, Pedro Álvares Cabral chegava ao Brasil, iniciando a colonização europeia. E, no dia 22 de abril, só que em 1945, a aviação de caça brasileira fazia sua melhor performance nos céus da guerra na Itália. E aí, querem saber mais detalhes? Então, fica aí e vem comigo que depois da vinheta eu conto para vocês. Roda a vinheta! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Soares, esse é o canal História Alex. Toda vez que eu vier aqui, eu vou contar para vocês fatos que ocorreram no mesmo dia, ou no caso desse vídeo, nos mesmos dias, só que em nesse vídeo, épocas diferentes. O meu objetivo aqui é que vocês aprendam com os erros do passado, para que a gente não possa repeti-los no futuro e assim faça um tempo melhor. Agora, antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para vocês aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Ah, e tem também as minhas redes sociais. Aqui, ó, vai passar aqui assim, estão as minhas redes sociais, TikTok, YouTube e Instagram. Segue lá, dá uma moral. Lá, sempre que eu puder, eu vou colocar mais detalhes daquilo que eu falo aqui. Tô em dívida, mas vai acontecer. Eu vou ter tempo, eu juro. Beleza? O meu primeiro assunto é a Inconfidência Mineira. No dia 21 de abril, só que de 1789, terminava a Inconfidência Mineira, com a execução de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Mas vamos falar mais sobre a Inconfidência Mineira? Quais são as suas origens? No início daquele século XVIII, dos anos de 1700, um pouquinho antes talvez, acho que 1698, bandeirantes, explorando a região que hoje a gente conhece como o estado de Minas Gerais, descobriram ouro e diamante. E logo informaram os portugueses. Estabeleceram-se expedições e essas expedições começaram um extrativismo dessas duas pedras preciosas que eram enviadas para Portugal. Ao longo dos primeiros 50 anos, essa extração de ouro e diamante ela foi muito pesada e muito grande. Então Portugal determinou um imposto que chamava o quinto. O quinto é a quinta parte ou 20%. De tudo que era extraído no Brasil, deveria ser pago como imposto à coroa portuguesa. E a coroa portuguesa também determinou que havia um mínimo de pagamento de impostos à coroa. Então não era só o quinto, era o quinto e o mínimo. Quer dizer, se o quinto fosse, o mínimo eram 100 arrobas de ouro. Então se extraísse menos de 100 arrobas, pagaria-se o equivalente às 100 arrobas. Então quem extraísse mais de 100 arrobas, por exemplo, 200 arrobas, pagaria o valor de 40 arrobas de imposto para a coroa portuguesa, que era o quinto. Menos de 100 arrobas, pagaria as 20 arrobas de qualquer maneira. Ah, se extraísse 30 arrobas, 20 arrobas era do governo da coroa portuguesa. Deu para entender? Enquanto a primeira metade do século XVIII havia ouro em abundância, diamantes em abundância, essa extração tão grande acabou com as jazidas. Então, a partir da segunda metade do século XVIII, os mineradores eles não conseguiam alcançar a extração equivalente ao quinto. E assim acumularam-se dívidas com o governo português, com a coroa portuguesa. Já lá no final do século, né, o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, visando tentar reaver essas dívidas, ele
criou, né, publicou um decreto em que ele chamava da derrama, ou seja, aquelas pessoas, aqueles mineradores, aqueles nobres que devessem para a coroa portuguesa, deveriam pagar com aquilo que tinham, bens, imóveis, fazendas, o diabo que o parta. É claro que os habitantes de Minas Gerais não ficaram nada satisfeitos com isso, né? Assim, vários pequenos movimentos de revolta foram surgindo contra a coroa portuguesa. O maior movimento deles, de todos esses que surgiram, foi a chamada Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi uma junção de vários nobres que tinham ideias republicanas, já começando a se basear no iluminismo, na onda de iluminismo que varria a Europa naquele século, aonde eles queriam implementar a independência do Brasil, mas não é bem a independência do Brasil, né? Vamos combinar. É a independência de Minas Gerais, que era a força motriz da colônia portuguesa. Então, eles queriam a independência, queriam que se fundasse uma universidade em Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, aonde era a concentração maior de minas extrativistas e, assim, não ter mais nenhuma ligação com a coroa portuguesa. Acontece que um desses inconfidentes era um tal de Joaquim Silvério dos Reis. E ele escreveu uma carta para o rei, na época o regente, né, Dom João, contando tudo aquilo. Então ele traiu os inconfidentes mineiros. Todos eles foram presos e, como eram nobres, foram perdoados. O único que não era nobre era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes não era literalmente quem tirava dente, mas era um médico, né? Era um dentista, um médico, era tipo um faz-tudo, mas não tinha nenhum título de nobreza. Esse, no dia 21 de abril de 1792, foi executado, enforcado, né? E seus restos mortais foram... Ele virou uma salada tirou a perna, jogou para um lado, o braço e a cabeça foi mostrado em praça pública em Ouro Preto. Assim terminava a Inconfidência Mineira. Anos mais tarde, depois da independência do Brasil e principalmente depois da proclamação do Brasil, proclamação da República do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier ficou conhecido, foi nomeado o mártir da Inconfidência Mineira. Esse foi só o primeiro assunto. Vamos para o próximo? Depois da vinheta. Vamos falar então da morte de Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu no dia 21 de abril de 1985. Mas quem foi Tancredo Neves? Tancredo Neves era um político mineiro que foi deputado, foi senador e principalmente foi primeiro-ministro. Depois de 1964, foi implantado no Brasil um regime militar onde se sucederam presidentes generais, presidentes oriundos do Exército. Só que em 1985, Tancredo Neves foi eleito por um colégio eleitoral de deputados e senadores numa eleição indireta, obviamente, né? O povo não participou dessa eleição diretamente, participou elegendo os deputados e senadores que votaram para presidente e elegeram Tancredo Neves, tendo como adversário na eleição o então deputado Paulo Maluf, que era de situação. Tancredo Neves era de oposição, mas ele ganhou a eleição e um dia antes da sua posse, que seria no dia 15 de março de 1985, ele passou mal participando de uma solenidade numa igreja, acho que é o Santuário de Dom Bosco, alguma coisa assim. Foi primeiramente hospitalizado no Hospital de Base de Brasília e posteriormente ele foi transferido para o Hospital para o Instituto do Coração de São Paulo. 7 cirurgias e 39 dias depois, Tancredo Neves não resistiu e uma infecção generalizada o levou. Para aqueles que já eram nascidos ou que já tinham alguma consciência ainda em 1985, é inesquecível aquela interrupção do Fantástico, aonde o seu porta-voz vinha dar a notícia de que Tancredo Neves morreu. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos.
Como o presidente Tancredo Neves, no dia 15 de março, não pôde tomar posse, o seu vice-presidente, então presidente interino, José Sarney, após a sua morte, foi nomeado presidente do Brasil e governou o país entre 1985 e 1990, sendo o primeiro presidente civil a governar o país desde 1964, onde foi sucedido por Fernando Collor de Mello, mas isso é história para outro vídeo, né? De abril de 1500. Nesse dia, o navegador português Pedro Álvares Cabral, liderando uma frota de pelo menos 13 navios, aportou aqui no Brasil. Foi o primeiro contato dos colonizadores portugueses com o território brasileiro. Mas por que eu meio que me recuso a chamar isso de descobrimento do Brasil? Ora bolas, o Brasil já tinha sido descoberto, já existiam homens aqui. Não eram os europeus? Não. Mas isso não inviabiliza a história do Brasil. A história do Brasil não começa naquele dia. A história do Brasil começa quando o primeiro homem pisou no Brasil, em torno de 8 a 10 mil anos antes, conforme aí as descobertas arqueológicas. Ali começou a história do Brasil. Em 1500, houve o primeiro contato com os europeus. E, a partir daí, obviamente, a colonização do Brasil, que acabou lá em 1822, com a proclamação da independência do Brasil. Mas isso é assunto num outro vídeo, né? O que é importante a gente salientar é que essa colonização iniciada em 22 de abril de 1500, ela teve vários percalços. O primeiro deles é que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele encontrou nativos que eram extremamente belicosos. Os indígenas, os povos originários, eles estavam frequentemente em guerra uns com os outros. Então não era fácil simplesmente escravizar ou colonizar aqueles povos que estavam aqui. Até porque eles tinham por cultura produzir só aquilo que era suficiente para a subsistência deles. Enquanto Portugal, o que Portugal queria? Queria o extrativismo, queria o lucro. A colonização portuguesa, ela foi inicialmente privada, ela foi do capital privado, se é que se pode falar em capital em 1500, mas ela era privada, ela tinha recursos privados. A coroa portuguesa não colocou um centavo aqui, ela simplesmente deu o ok para a vinda de Pedro Álvares Cabral e para as ações futuras. Só lá para 1500 só para a segunda metade do século XVI, depois de 1550, com a chegada dos franceses, tanto no Maranhão quanto principalmente aqui no Rio de Janeiro, é que a coroa portuguesa tomou para si a responsabilidade da colonização do Brasil. Mas isso também é assunto para outro vídeo, né? O importante é a gente saber que 22 de abril de 1500 marcou o início da colonização portuguesa no Brasil e o primeiro contato dos europeus com os povos originários do Brasil. Beleza? Vamos para o próximo assunto? E o último assunto, né? O dia da aviação de caça no Brasil. Depois da vinheta, eu conto mais. No dia 22 de abril de 1945, os aviadores do primeiro grupamento de aviação de caça, baseados em Tarquínia, na Itália, performaram o maior número de missões desde o começo até o final da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Naquele dia, os pilotos brasileiros fizeram 44 missões de caça, de ataque em solo, de missões variadas, sendo o maior número em toda a guerra. Nem os esquadrões americanos faziam tantas missões no mesmo dia. Mas a gente, para contextualizar o que aconteceu naquele dia, eu preciso falar do que foi o primeiro grupamento de aviação de caça na Itália. Chegaram lá em outubro de 1944, baseando-se em Pisa, ou melhor, baseando-se em Tarquínia, e depois movendo-se para Pisa em dezembro de 1944. O grupamento de aviação de caça, ele fazia parte
de um esquadrão americano e transformando-se no primeiro grupo de aviação de caça brasileiro, grupamento de aviação de caça brasileiro. Estavam junto com os grupamentos o 345, 346 e o 347 grupamento de aviação de caça americano, aonde fazia o grupo de aviação de caça. Esses grupamentos faziam diversas missões, principalmente de ataque em solo, interdição. Por quê? Porque quando eles chegaram lá na Itália, já existia a supremacia aérea dos aliados. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ela já não tinha mais meios de se defender. Então, basicamente, era ataque de avião para o solo, avião para o solo. Não tinha o famoso dogfight, né? O avião contra avião. Não existia mais, porque a Luftwaffe ela estava mais preocupada em defender o território alemão do que o território italiano, claro, né? Então, naquele dia 22 de abril, foram 44 missões. Esse dia, 22 de abril, até o dia de hoje, é celebrado na Força Aérea Brasileira. E qual é a importância disso? Qual é a importância da participação brasileira nos céus da Itália? Quando chegaram aqui, esses pilotos ajudaram a profissionalizar a então jovem Força Aérea Brasileira, que foi criada 3 anos antes, em 1941, transformando a Força Aérea no que ela é hoje. Beleza? E aí? Falei pra caramba hoje, hein? Gostaram? Se vocês gostaram, curte, se inscreve aí no canal, compartilha, aperta o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e me curte nas redes sociais. Falei a beça, falei muito, mas eu acho que foi bem enriquecedor. Eu vou dando mais detalhes desse vídeo nas minhas redes sociais, ok? Combinado? Até a próxima, tchau, tchau!